abram em Mateus capítulo 7. Nós estamos a estudar o Evangelho de Mateus versículo a versículo e estamos já no capítulo 7. Estudar a Bíblia versículo a versículo tem muitas vantagens. Primeiro, de a podemos conhecer na sua globalidade e também porque permite que não se pense que se escolhe um tema visando qualquer pessoa em particular. Seguindo a palavra de Deus, tratamos todos os assuntos, mesmo os mais difíceis. Então hoje, capítulo 7, estamos a prosseguir o Sermão do Monte de Jesus e este é o último capítulo dos 3 capítulos do Sermão do Monte. E o tema hoje é os julgamentos aos outros. Versículo 1, isto é na página 1036, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados. Com a medida com que tiveres medido, vos tornarão a medir. E porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho e eis uma trave no teu olho? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Até aqui, versículos 1 até 5. Então chegamos aqui agora a uma secção diferente deste sermão maravilhoso, que é o Sermão do Monte de Jesus Cristo. E este sermão é para crentes, ou seja, estas palavras não são para descrentes. É um sermão para aqueles que já creem e confiam em Jesus Cristo. E uma vez mais, nós devemos olhar para este sermão e ver a grandeza dele. É um sermão famoso, mas também muito profundo. Este Sermão do Monte tem a particularidade de nos investigar. A gente está a ler e parece que estas palavras estão a investigar a nossa própria vida, perscrutam-nos. E é um sermão muito profundo. Quase podemos dizer que este sermão arranca tudo do nosso íntimo para que fique descoberto e realmente Jesus já disse antes que a nossa vida, capítulo 6, a nossa vida está descoberta aos olhos do nosso Pai que está nos céus. E Jesus tem-nos ensinado aqui esta verdade, que o Senhor está a ver agora, Ele é onisciente, é onipresente, está a ver-nos a todos nós, estamos aqui sentados e não apenas nos vê. Nós aqui só nos conseguimos ver uns aos outros, não é? Deus tem a particularidade de saber o que está no meu íntimo. E no íntimo de cada um de nós, o que cada um de nós pensa e o que cada pessoa no mundo, nos bilhões de pessoas que vivem no mundo, Deus sabe tudo da vida de cada um. E este Sermão do Monte ainda nos dá mais essa certeza. Que temos de ter sempre presente este nosso relacionamento que é vital com o Senhor, que vivemos na presença do nosso Pai que está nos céus. E agora, Jesus volta-se no sermão para uma área importante, que é como é que nós nos relacionamos uns com os outros. Não é? Isso é muito importante. É o foco de Jesus agora. O relacionamento do crente com os outros crentes. Nunca devemos esquecer que nós estamos a viver numa peregrinação que vai terminar com o encontro com o nosso Pai que está nos céus. E quando chegarmos lá, além de muitas bênçãos que iremos desfrutar, também nos aguarda lá um momento de prestar contas da vida que nós vivemos como crentes, sobretudo, aqui no mundo. E este texto vai nos recordar precisamente isso que às vezes nós esquecemos. Irmãos, do que é que todos nós gostamos? Muita coisa. Mas acho que todos gostam de elogios.
Toda a gente gosta de ser elogiado ou não? Todos nós gostamos de elogios. Alguém aqui aprecia ser julgado, criticado? Alguém? Eu gosto de ser julgado, criticado e que digam mal de mim. Ninguém gosta. E Jesus começa aqui esta nova secção do Sermão do Monte dizendo: não julgueis. Não julgueis. Mas esta declaração provoca alguma confusão. E às vezes intensa. Há uns que dizem: olha, Jesus está aqui a dizer claramente, não devemos fazer juízos sobre os outros. Não devemos julgar as outras pessoas. Há outros que dizem, não, Jesus não quis dizer isso. Ora, não julgueis. O que é que precisamente quis dizer o Nosso Senhor? Será que ele queria dizer isto? Não façam qualquer juízo, não façam qualquer julgamento. Está Jesus aqui a proibir esse ato de julgar, do crente omitir uma opinião sobre as outras pessoas? O que é claro é que o que está aqui em foco é a conduta prática do nosso dia-a-dia com os nossos semelhantes, com aqueles que estão à nossa volta. E esta é uma passagem das Escrituras que também tem dado origem à distorção, em que alguns, principalmente aqueles que não são crentes, utilizam este versículo e pretendem dar-lhe um significado que lhes é adequado a eles. E dizem, olha, está escrito, foi Jesus, o Jesus em que vocês creem, vocês crentes, dizem, o que Jesus disse é que os cristãos não devem julgar a vida dos outros. E deixar cada um viver como quer. E isto é especialmente utilizado em grupos que nós conhecemos, que até fazem, e vão fazer agora brevemente aqui no Porto, uma parada. Dizem, os cristãos não nos devem julgar a vida dos outros. Foi até Jesus que disse, não julgueis. Deixem cada um viver a vida como quiser, à sua maneira. Ninguém tem que julgar o outro. Isso mostra que é muito fácil pegar nas palavras da Bíblia e mudar o seu significado. A bel prazer, não é? A favor daquilo que cada um quer. Muito bem, então, o que é que este não julgueis não é? Quando Jesus diz não julgueis, o que é que Jesus aqui não está a dizer? Jesus não está aqui a dizer que nós não devemos julgar nunca. Precisamos de entender, e vamos ver isto em dois aspectos. O primeiro, em relação ao mundo. Jesus não disse para o mundo em geral que não deve haver julgamentos, não julgar nada nem ninguém. Porque a própria palavra de Deus nos ensina, Deus é juiz. Deus é juiz. E Deus ordenou que haja tribunais de justiça, que haja juízes, magistrados, para proferirem sentenças que devem ser e têm de ser justas, que condenam o mal, que bendizem e absolvem aquilo que é reto, que é correto, e que o dever, mesmo no mundo, fora da igreja, o mundo tem a responsabilidade e o dever de julgar, para restringir a maldade e condenar o erro. Portanto, neste mundo, o julgamento, o juízo, precisa de ser exercido para travar o mal, para travar o erro. Portanto, este não julgueis de Jesus não quer dizer em absoluto que não deve haver juízos, julgamentos, nem nada disso. E em relação aos crentes, em relação à Igreja de Jesus, o que é que este não julgueis não é? A Bíblia, a Palavra de Deus manda que a Igreja deve pôr em prática, no seu seio, o juízo, o julgamento, a disciplina. Ou seja, na Palavra de Deus não existe aquele crente que vai ser agradável a todos, que não é firme nos seus propósitos,
na sua fé, que não se posiciona, que não julga nada, nem ninguém, mesmo aquilo que vê que é errado. Portanto, na igreja é essencial a disciplina para que a igreja seja sã. E para isso é preciso haver entre os crentes juízo, julgamento de prática de vida, julgar as doutrinas bíblicas para que a igreja se mantenha firme, fiel e na sã doutrina e no são caminho. Portanto, quando o Senhor Jesus aqui no Sermão do Monte declara não julgueis, ele não está a dizer não deve haver juízes, tribunais, julgamento da vida das pessoas, nem no mundo, nem na igreja se deve e se pode julgar. Não é isso que Jesus quer dizer. Porquê? Porque praticar o julgamento bíblico é correto. E até é essencial, é necessário na igreja. Por exemplo, Paulo escreveu a uma igreja, 2 cartas, a igreja de Corinto, e era uma igreja com alguns problemas, alguns até graves. E Paulo escreveu a essa igreja e mandou aos líderes da igreja que exercessem julgamento e disciplina a membros que tinham vidas dissolutas. E de facto, em 1 Coríntios 5, versículos 12 e 13, Paulo diz: não julgais vós os que estão dentro? Vocês não julgam aqueles que estão dentro da igreja para corrigirem aquilo que está mal? Portanto, o não julgueis não quer dizer, de Jesus, não quer dizer que não se pode julgar nada nem ninguém. A palavra de Deus manda que a igreja julgue, que a igreja ajuize as coisas, exponha e denuncie aquilo que é errado, o erro doutrinário, para evitar o que é o desvio da sã doutrina da palavra de Deus. E isso é essencial. A igreja tem de viver assim. Senão a heresia iria florescer, iria crescer e a igreja iria perder o seu rumo. Vejam que o Senhor Jesus Cristo julgou os fariseus. E é um texto que nós não vamos ler agora, é Mateus 23, a partir do versículo 13. Jesus chama por diversas vezes aos fariseus hipócritas, por causa da grande transgressão e desvio à palavra de Deus. E vejam que o próprio Senhor Jesus Cristo, em João 7, 24, olha o que ele diz ali: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Quer dizer, aqui claramente Jesus diz: olhem, não julguem as pessoas, né? Está-se a referir, claro, aos crentes na igreja, apenas pela aparência. Julguem segundo a reta justiça, de acordo com e baseados na palavra de Deus. Portanto, concluindo, Jesus disse: não julgueis. Esta palavra de Jesus não proíbe julgar essencialmente aquilo que é errado. Aquilo que é errado, se nós nunca julgássemos nem nunca corrigíssemos aquilo que é errado, isso não é da vontade de Deus. Portanto, o que é que este não julgueis não é? Agora, então o que é que quer dizer este não julgueis? O que é que este não julgueis é de facto? O Senhor Jesus está aqui a proibir, que é uma facilidade muito grande que nós como pessoas temos, é o hábito fácil de fazer crítica que fere. Crítica que dói. Dói. Crítica e julgamento destrói, que deprime, especialmente porque não é verdadeira. Jesus está aqui a proibir esse hábito de criticar, de julgar, que vai enfraquecer os outros em vez de os fortalecer. Há críticas que se fazem que fortalecem, que vão corrigir
e vão dar um novo alento à pessoa, porque alguma coisa que ela não estava a ver e nós julgamos, lançamos a nossa crítica construtiva e isso traz-lhe ânimo. Mas Jesus proíbe a crítica que fere, que dói, que destrói. E há uma tendência humana para julgar facilmente os outros, muito facilmente. Há uma tendência para nós descobrirmos erros. Criticar é fácil. Isto é um problema que afeta os crentes e a Igreja do Senhor. Sabem, eu conheci o Evangelho através, já disse aqui muitas vezes, de um missionário que já está reformado. Entre muitas coisas que eu vi na vida daquele homem de Deus, eu nunca ouvi uma crítica. Isso é impressionante. Os muitos anos que eu vivi com ele, eu nunca o ouvi criticar ninguém. É impressionante. Com ele aprendi muitas coisas, aprendi sobretudo a palavra de Deus, aprendi o que é ser um verdadeiro amigo. Na pessoa do missionário Herbert Gregg e da sua esposa, sua família, aprendi o que é ser um verdadeiro amigo. E nunca ouvi da boca dele uma crítica. Isso é uma coisa impressionante. Impressionante. Irmãos, julgar de uma forma destrutiva o que é que faz? Separa as pessoas. Jesus está aqui a tratar agora de um assunto tão importante que está a falar do relacionamento que temos uns com os outros. Quando as pessoas julgam o outro, pode ser um familiar, pode ser um irmão na fé, um amigo, quantos de nós conhecemos pessoas que se separam, famílias que se separam por causa das críticas, do juízo? Separa as pessoas, põe fim às amizades, traz ira. O julgamento assim traz ira, traz contenda, quebra relacionamentos. Quem julga acha que está com toda a razão e que é superior aos outros. Quem julga acha-se o quê? Quem julga está quase a assumir o papel de um juiz, o juiz perfeito, que não somos. E porque há um perigo e há resultados e consequências terríveis nesta atitude, Jesus faz este pronunciamento. Não julgueis. Não julgueis. Versículo 2. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. Com a medida com que tiveres medido, vos tornarão a medir. Este é o princípio da semeadura e da colheita que nós conhecemos. Também é bíblico. Semeia, colhe. Como nós fizemos aos outros, ser-nos-á feito a nós. Irmãos, humanamente nós não podemos, como eu disse há pouco, nós não podemos ler os corações de cada um que está aqui. Nenhum de vós consegue ler o que está agora no meu coração, nem eu, o que vai no vosso. Por isso, humanamente, não podemos avaliar os motivos que levam as pessoas a tomar uma atitude ou a dizer qualquer coisa. Quer dizer, condenar, julgar assim, dessa maneira, é quase como usurpar o lugar que pertence a Deus, que Ele é o verdadeiro e justo juiz. Todos nós nos deveríamos lembrar disto, irmãos. Como eu disse no princípio, nós estamos, dia a dia, a ser julgados por quem? Por Deus. Julgados no sentido de Ele está a avaliar a nossa vida. E um dia vamos prestar contas, Ele vai lá ter, vamos pensar assim, uma mesa com os galardões, as coroas, não é? Para distribuir. Olha, ias ter aquela. Já não vais ter. Lembras-te o que fizeste? Perdeste aquela. É a minha ideia, não sei se vai ser assim, não é? Cá, se calhar poderíamos fazer assim. O nosso Deus é que é o verdadeiro juiz e a Bíblia diz-nos que Deus vai levar a efeito pelo menos, 2 grandes julgamentos. 2. Um é o julgamento do grande trono branco que está em Apocalipse 20. E esse julgamento de Deus é para os descrentes. Esse julgamento é só para os descrentes.
E vão receber de Deus a sentença do seu destino eterno, infelizmente no lago de fogo e enxofre. O outro julgamento que também vai acontecer é para os crentes. Não é um julgamento para perdermos a nossa salvação ou não. É o julgamento de quê? Do tribunal de Cristo, onde nós vamos ser avaliados para recebermos os galardões, as coroas. Está em Romanos capítulo 14, versículos 10 a 12. Agora a pergunta é, nós queremos ser julgados com justiça, verdadeiramente, ou com misericórdia? Só Deus consegue equilibrar. Eu quero justiça. Sim, porque nós cá pedimos, o que é que pedimos no tribunal? Pedimos justiça. Mas quando nós temos alguma falha, olha, também um bocadinho de misericórdia, que eu preciso. Justiça e um bocadinho de misericórdia. Mas só Deus, e há juízes que é só justiça e nada de misericórdia. E quando alguns querem ser muita misericórdia, depois são criticados pelos outros. Mas só Deus consegue equilibrar no seu julgamento justiça e misericórdia. E podemos estar descansados. E a palavra de Deus diz: nós vamos ser julgados com o mesmo critério com que nós julgamos os outros. Versículo 2: com o juízo com que julgardes, sereis julgados. Tu lá na terra, cuidado contigo. Tu eras sempre ali afiado. Sim. E com a medida com que tiveres medido, vos tornarão a medir. Lá e cá. Às vezes já acontece cá. Não é? Às vezes já acontece cá. Ou seja, cá no mundo nós já podemos receber na mesma medida. E Deus vai julgar-nos com o mesmo critério. Mas Tiago, capítulo 3, versículo 17, temos uma grande promessa de Deus nesse juízo. Não sei se podem passar ali. Tiago 3, 17. Então não é esse. Desculpem. Eu vou ver. É capaz de ser 3. Mas o erro é meu. Eu pus 3, 17. Mas a misericórdia triunfa do juízo. Quer dizer, no julgamento de Deus, que Deus vai exercer, agora não consigo ver, depois eu digo para os irmãos, mas diz, a misericórdia triunfa do juízo. No juízo de Deus, apesar de ele ser justo, a misericórdia de Deus. Nós precisamos, porque somos pecadores e somos fracos. Versículos 3 até 5, a hipocrisia e a cegueira que há em nós. Diz assim: e porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Então esta é outra razão para nós não julgarmos os outros assim com tanta facilidade. Nós somos incapazes de julgar, sempre iremos ser incapazes de julgar verdadeiramente, retamente. Há de haver sempre falha em nós. E Jesus fala aqui do nosso tipo de julgamento, que é desta maneira. Com facilidade reparamos no quê? No argueiro que está no olho do teu irmão. Sabem o que é um argueiro? É um cisquezinho pequenino, uma coisa pequenina, que entra para o nosso olho. E o que Jesus está aqui a dizer é, nós temos a tendência de ver as falhas, mesmo pequeninas, dos outros, fazer daquilo uma coisa muito grande, o pior que existe, para julgar e condenar os outros. Todos nós erramos, todos nós falhamos, e é o que Jesus está a dizer. Tu reparas numa pequena coisinha do teu irmão, fazes disso uma coisa tão grande para o julgar e criticar. Não vês a trave que está no teu olho, não vês aquilo que é grande e mau que existe na tua vida. Jesus está a dizer que deveríamos era julgar-nos a nós mesmos. Não vês, olha, julgas a pequena coisinha do teu irmão, não vês a trave que está no teu olho, a trave.
Sabe o que é uma trave? É uma coisa grande. Como é que vês as pequenas falhas do teu irmão e não vês os grandes erros que há em ti? As grandes falhas que há em ti. Tu não queres ver, nem queres abandonar, e que tornas as tuas grandes falhas, fazes delas pequeninas. Isto na minha vida não tem importância nenhuma. E as coisas pequenas do teu irmão, aquilo, olha para ele. É que fazes uma coisa muito grande. Não é? Irmãos, vemos e julgamos as pequenas coisas dos nossos irmãos, dos outros, e não vemos as grandes falhas que há em nós. E por isso julgamos. E a nossa hipocrisia, que é elevada aqui ao máximo, é aqui relatada por Jesus no versículo 4. Como dirás, diz ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho e eis uma trave no teu olho. Quer dizer, imaginemos que vamos ao oftalmologista. Acho que já todos fomos, não é? E imaginemos que o oftalmologista é cego. E a gente vai lá para ele tirar uma coisinha pequenina aqui no nosso olho. Então, um oftalmologista cego, para tirar uma coisa pequenina, o que é que isso? Ninguém ia um oftalmologista desses, não é? Ninguém ia. É o que Jesus está aqui a dizer. E está aqui a alertar. Que é a tendência de exagerar no julgamento das pequenas coisas dos outros e diminuímos a gravidade dos nossos. É por isso que Jesus aqui nos condena. Hipócrita. Tu que julgas assim com tanta facilidade. Hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho. Acerta a tua vida. Põe bem a tua vida com o Senhor. Tira primeiro a trave do teu olho, as coisas, as tuas falhas, antes de julgares os outros. E então verás, se tu puseres bem com Deus, te libertares do teu pecado, das grandes falhas da tua vida, então já verás claramente, olha, não é para acusar o outro, é que tirar o argueiro do olho do teu irmão, para ajudares o teu, não é para o criticar, é para ir lá, põe-te bem, para depois ires ao teu irmão e ajudá-lo, tirar a pequena coisinha, em vez de julgares e condenares e criticares. Quanta verdade, irmãos, há nestas palavras de Jesus. Às vezes, quanto mal fazemos quando julgamos os outros. Até há quem se alegre com as falhas dos outros, porque somos maus, somos egoístas, orgulhosos, carnais. Jesus, tudo isso é hipocrisia. E Jesus diz que se queremos de verdade ajudar o nosso próximo, o nosso irmão, tem em primeiro lugar que nós possamos ter vidas santas, vidas fiéis, que nos libertemos das nossas próprias falhas. O outro à nossa frente talvez tenha caído em pecado, de imoralidade, tenha falhas no seu caminhar, culpado de algum erro aqui ou acolá, mas isso, comparado às vezes com aquilo que nós somos, e somos hipócritas porque ninguém vê o que vai no nosso coração. Quantos pecados ocultos! Temos de ter sempre muito cuidado. Muito cuidado. Quantos pecados ocultos em nós. E na nossa hipocrisia mostramos que somos muito santos. E afinal nos outros são coisas minúsculas comparadas com aquilo que existe dentro de nós. Comecemos por nos corrigir a nós mesmos e quando tivermos de fazer algum julgamento que seja para ajudar e construir a vida do outro. Agora uma pergunta. Por que é que Jesus usou aqui a ilustração de um cisco num olho? Foi o que ele usou. Aqui um cisquezinho, um argueiro no olho. Foi a ilustração que o Senhor usou. Olha, o olho é um dos órgãos mais preciosos que nós temos, não é? Um olho. Ora, fechem lá e abram e vejam a grande diferença que é. A bênção, a preciosidade que é ter um olho, ter olhos. O olho é precioso, é valioso e é muito sensível. Muito sensível. É um órgão muito sensível do nosso corpo. Para retirar um cisco do olho
Porque se ferirmos o olho, perdemos a visão, não é? Então, o nosso olho é tão valioso que para tirar qualquer coisinha daqui tem que se ter muito cuidado, muita precisão, muita precaução. É isso que Jesus está a dizer. O nosso próximo é uma pessoa valiosa e para lidar com ele temos que ter também muito cuidado, muita precisão. Porque os outros são pessoas à imagem e semelhança de Deus que são preciosas e também são sensíveis. Eu sou muito sensível. Os outros também são. Não é? Os outros são pessoas de carne e sangue como nós, muito sensíveis. Então como é que devemos fazer? Que nós possamos agir com humildade, com respeito, com simpatia, com compaixão, conscientes de que eu também falho, eu também erro, eu sou pecador, tenho fraquezas na minha vida, sou indigno, e nenhum de nós pode ser um bom oculista espiritual, não é? Se primeiro não tiver a sua visão limpa e desimpedida, ter a sua vida em ordem para com o Senhor. Efésios 4,15 diz: antes, seguindo a verdade em amor. E é assim que nós devemos relacionar-nos uns com os outros. Em conclusão e aplicando, irmãos, neste capítulo 7 de Mateus, Jesus começa agora a falar de uma área muito importante. É o nosso relacionamento. Nós temos de viver uns com os outros, não é? Em família, em amizade, como irmãos na fé. Os relacionamentos pessoais são muito importantes. E olha o que pode estragar os nossos relacionamentos. Julgar. Julgar, criticar. Pode trazer dissabores, pode trazer contendas, prejuízo à nossa vida. Vamos evitar isso. Vamos evitar os julgamentos. Amemos em vez de julgarmos os outros. Não julgueis. Advertiu aqui o nosso Senhor, mais do que uma advertência, é um mandamento, não julgueis. E também para evitar o nosso próprio castigo, porque com a medida com que nós julgarmos, iremos também ser julgados pelo nosso Pai Celestial, quando todos estivermos no tribunal de Cristo, com Ele. Como crentes, todos vamos ser julgados. Não julgueis. Provavelmente é mais fácil dizer do que fazer. É muito fácil, é uma das atitudes mais difíceis de controlar. O Tiago também disse que há outra coisa muito difícil de controlar. O que é? É a língua. E é com a língua que nós julgamos. Não é? Portanto, certamente será uma grande vitória para as nossas vidas, para os nossos relacionamentos, se nós formos cautelosos e seguimos este mandamento do Senhor. Não julgueis. Sigamos sempre a verdade e amor. E se tivermos de fazer alguma crítica, que seja para construir a vida do nosso próximo, para o corrigir, para lhe dar alento, para que ele possa prosseguir a caminhada cristã. Amém.